hoje nós estamos com um convidado super especial. Está aqui comigo o Jorge Martins Musi, mais conhecido como Musi. Ele é especialista em gestão de negócios em tecnologia da informação pela Fundação Getúlio Vargas, tem formação como conselheiro na Fundação Dom Cabral, é especialista em leis de incentivo em vários segmentos, incluindo inovação. Na sua carreira, teve passagem pelo Grupo Amil, em gerências de marketing, vendas, planejamento e novos negócios, pela Ticket Restaurante, na diretoria de System Tech, foi CEO do Grupo Hospitalar do Rio de Janeiro, CEO do Grupo Marambaia Capital, consultor da Unesco, COO do IBMEC, uma escola de negócios, presidente de pelo menos mais 3 instituições, head de inovação e M&A na MS, e atualmente é presidente do Conselho de Administração do Instituto Valor. E não acaba aí, no seu currículo estão também vários projetos sociais, torneios, formação em teologia, e inclusive uma experiência na Força Aérea Brasileira. Musi, seja muito bem-vindo aqui ao nosso quadro Mapas de Sucesso. Obrigado, Vivi. É um prazer estar aqui com vocês. Musi, a tua trajetória transitou aí por vários mercados, né? Não só na área de saúde, principalmente também aí pela inovação. Você tem uma grande visibilidade aí enquanto profissional nesses outros mercados também. Você diria que quais são as vantagens e desvantagens de não focar em um único mercado, mas poder explorar dentro de uma expertise, que eu acredito que a sua maior é a inovação, nos diversos mercados? Se você observar na minha carreira, eu tenho um pouco mais de 50%, talvez 60% da minha carreira foi na área de saúde, né? E talvez eu não conheço outro profissional que tenha a carreira que tenha permeado por quase todo o ecossistema de saúde, né? Trabalhei como operadora, fui presidente de rede de hospitais, fui diretor de laboratório farmacêutico, passei pelo regulatório, fui um dos fundadores lá da Anvisa, na época que estava surgindo ainda, na época que o Serra era o ministro. E ao longo da minha carreira, alguns intervalos na área de saúde aconteceram, né? E que foram fantásticos. A minha entrada na Amil foi logo assim que eu saí da Academia da Força Aérea, onde eu estava fazendo curso para ser piloto aviador, né? Aí, quando eu saí da Força Aérea e resolvi que não ia seguir a carreira de piloto, bati na porta da Amil para poder me empregar. E foi uma experiência incrível, porque a Amil sempre foi uma empresa muito acolhedora, uma empresa que capacitava muitas pessoas. Então, e o Edson, que nos deixou, já não tem tanto tempo assim, mas ele sempre incentivava o estudo, né? Ele próprio trazia muitos consultores internacionais, dava muitos livros para a gente ler e debater, e o expediente começava às 7 horas da manhã com todo mundo muito motivado. É uma coisa impressionante, né? Isso vai abrindo a cabeça das pessoas, né? Em determinado momento, eu não tinha mais espaço para crescer na Amil, porque a Amil, como ela foi formada para ser uma empresa criada e dirigida por médicos. Em determinado momento, eu não tinha mais essa possibilidade de crescimento. Foi aí que eu saí da Amil, né? E fui para a Golden Cross, que era um concorrente, e não aguentei ficar 30 dias, né? Porque eu estava muito alinhado à cultura, os valores da Amil, que eu estava 100% alinhado, a proximidade do Edson com seus colaboradores era uma coisa muito interessante. Então eu fiz chegar ao ouvido dele que eu não estava feliz, né? Não ia falar para ele que eu estava querendo voltar, mas fiz chegar ao ouvido dele. E aí foi quando o Dixon, que é um grande nome na área da saúde também, que é sobrinho do Edson, me procurou em nome dele para falar que estava indo para uma experiência nova, que era a ItCheck, que era uma empresa do grupo não relacionada com saúde, e que lá eu ia conseguir crescer. E não deu outra, né? Eu entrei, em menos de 3 meses, já tinha assumido o cargo de gestão, abri filial pelo Nordeste, voltei e fui o diretor de planejamento e estratégia, e implantei a primeira operação de cartões inteligentes do mundo, né? Esse cartão que você usa aí com chip no seu cartão de crédito, a primeira operação foi dentro da ItCheck, que foi vendida para a Ticket, né? Então, assim, eu saí do Grupo Amil por uma questão apenas de ter feito parte desse grande M&A, que foi um M&A muito grande nesse setor.
E aí eu fui para Ticket, fiz todo o rollout de todos os produtos de Ticket papel para cartão inteligente, mas acabei voltando para a área da saúde, né? Quando eu assumi lá como presidente do Grupo Hospitalar do Rio de Janeiro. Foi uma experiência excelente também, e a minha missão lá era diminuir de 16 para apenas um dono, porque era uma empresa de 16 donos com muito conflito. Então essa foi a minha primeira experiência de turnaround assim, mais profunda, e entregamos um processo muito bem estruturado, onde, na época, o doutor Aziz acabou ficando com toda a participação. Quanto tempo levou essa? Durou mais de 1 ano e meio. Mas, teoricamente, não foi tão lento, não. Foi rápido. Mas o processo de turnaround não pode ser muito demorado, tá certo? Mas conseguimos fazer com sucesso isso. O doutor Aziz também ele já foi embora, mas foi um cara que administrou muito bem. E na saída disso foi quando eu fui convidado para ir para a Unesco em Brasília, fazer o startup lá da Unesco. Já tinha começado as operações, mas eu fui ser o cara de compras internacionais, enfim, para poder orientar melhor como é que a Anvisa ia regular isso. E foi uma experiência incrível trabalhar num órgão regulador, né? É incrível, muita gente inteligente, pessoas falam sobre funcionário público, mas é um setor de muita gente capacitada, muito estudada. E quanta coisa tem que a gente não conhece, que não é divulgado. Pois muita coisa, né? E foi nisso aí que eu acabei sendo convidado para trabalhar no IBMEC pelo Paulo Guedes, nosso ministro que acabou de sair do governo, para eu poder fazer o startup do IBMEC. Né? Foi uma coisa muito legal também, porque assim, eu fui reconhecido pelo trabalho que eu tinha feito no grupo hospitalar e na própria Anvisa, né? Porque eu movimentei bastante o mercado naquela época. Comecei a trabalhar num projeto de educação e saúde, né? As pessoas entenderem um pouquinho mais como é que trata melhor o seu corpo, como é que trata melhor da sua alimentação, e como é que o agente de governo pode ajudar nesse processo. E acabei aceitando o convite para voltar para o Rio de Janeiro, para ser lá o vice-presidente do IBMEC, que foi uma experiência também incrível. Trabalhar com educação é uma indústria muito poderosa, como a gente vê hoje em dia. Tem muitas empresas que fizeram IPO aí, que são gigantes de educação no Brasil. E a minha missão no IBMEC encerrou quando houve a dissolução da sociedade entre o Paulo Guedes e o Cláudio Haddad, né? Que aí eu tive a proposta de continuar no IBMEC, mas indo para o INSPER e tal, mas eu preferi aceitar um outro convite que eu recebi para trabalhar como CEO da Marambaia Capital, pelo Luiz César Fernandes, que foi um grande banqueiro, fundador do Pactual, não sei se você chegou a lembrar dele. E foi uma experiência também muito interessante, porque o César ele é um líder muito atípico, né? Ele começa a trabalhar 1h da tarde e seus executivos ficam até tarde junto com ele. E ele é muito inteligente também, né? E foi a minha primeira experiência em fazer investimento em startups na área de tecnologia, né? Isso foi há quanto tempo? Porque... já deve fazer uns 20 anos. Então, foi bem inicial, né? Hoje esse mercado está super explorado. Mas na época, assim, eu sempre gostei de ser pioneiro em alguma coisa, tá certo? Então, assim, a primeira operação de cartão inteligente foi eu que botei no ar. A primeira operação de franquia na educação fui eu que botei no ar no IBMEC. A primeira empresa de investimento de startup fui eu que fiz na Marambaia Capital. Eu gosto de ser o primeiro nas coisas. Inovação está no seu sangue. Não, está no sangue e eu gosto de ser primeiro nas coisas. Porque ser primeiro exige muita coragem, né? É algo que você não conhece, é algo que as pessoas não acreditam em geral. Tem que ter alguém que acredita e que põe para acontecer as coisas, né? Inclusive, ontem eu estava conversando com uma amiga minha que trabalhou comigo na Marambaia Capital. Eu cuidava de botar a startup Tarô no ar e ela cuidava da iPlug, que era uma empresa de fazer internet via rede elétrica. Uma coisa muito à frente do tempo. Até hoje esse negócio não alavancou da maneira como poderia alavancar, né? Mas assim, foi uma sequência de coisas que foram acontecendo e acabei empreendendo na área de saúde também. Montei um instituto que já tem 20 anos, me afastei durante um tempo, fui ser diretor de inovação, fusões e aquisições da AMS Farmacêutica, que foi uma experiência também muito interessante, mas trouxe para mim uma realidade, né, que a maioria das startups brasileiras elas são muito inconsistentes, né? Então, na época, eu avaliei mais de 160 decks de investimento e investimos em uma empresa ao longo de um ano. A gente costuma ouvir dos fundos de investimento e das boutiques
que a maior parte das startups elas não tem estrutura em gestão. Eles têm uma ideia boa, eles têm até o conhecimento do processo final e as tecnologias embarcadas, mas não têm a gestão para sustentar esse negócio. Tem um problema do empreendedor, né? O empreendedor brasileiro ele estuda pouco, né? O seu mercado, o mercado que ele quer atuar, estuda pouco qual é o processo que ele vai seguir, estuda pouco quais são as pessoas chaves para poder aquele negócio dar certo. Então você vê muita coisa, muita ideia bacana, mas inviável, tecnicamente, financeiramente, de se posicionar. E tem o outro lado também, que são os fundos brasileiros, que são muito tímidos. O investidor brasileiro ele é muito tímido com relação, por exemplo, aos americanos. Né? Arrisca menos. Não arrisca. Não arrisca. Quer ter a coisa mastigada já, tá certo? Eu tive uma experiência de montar a primeira operadora de saúde baseada em blockchain, inteligência artificial, acoplada a um sistema de engajamento do cliente, na sua própria qualidade de vida, na sua alimentação, na prática de exercício. Era um componente fantástico, né, para poder ter uma operadora mais saudável, mais rentável. Eu cheguei a ter sinalização de um investimento, eu precisava de 50 milhões de reais para poder botar de pé. Cheguei a ter a sinalização de um investidor, que era um fundo, não daqui, mas para botar os 25 milhões, que exigia a entrada de um outro fundo especializado em saúde ou de uma empresa do setor do segmento de saúde, que não investiu. Quer dizer, então eu tive uma ideia fantástica, que depois foi, não posso dizer que foi copiada, mas coincidentemente foi implantada nos Estados Unidos por uma empresa chamada Oscar Health, que é toda baseada em inteligência artificial, blockchain, engajamento do cliente e a unicórnio. Entendeu? Então, assim, a gente não pode botar a culpa só nos empreendedores, né? Sim. Tem uma visão míope também dos investidores no Brasil que só querem entrar depois que o cara já empenhou a vida dele inteira, monetizando, exatamente. E assim, tem muitos casos nisso, né? Quando eu estava na MS Farmacêutica, eu cheguei a aprovar o investimento numa empresa chamada Glucopet, que era uma empresa que vai revolucionar a área de diabetes no mundo inteiro, que é poder você medir a glicose sem ter que furar o dedo nem espetar aquele aparelhozinho no ombro ou alguma área irrigada do corpo. Ele conseguiu o primeiro investimento, o anjo de $1 milhão, mas na sequência não conseguiu os demais. Entendeu? Então o empreendedor está até hoje aí buscando investimentos e os fundos querem primeiro que ele prove por A mais B que aquela ideia funciona, sendo que ele já passou por vários testes, né, de regulatórios, etc., universidades, mas ele precisa daquele investimento para dar o segundo passo, e esse investimento ainda não chegou. Então, às vezes, o empreendimento de uma ideia fantástica no Brasil demora muito para acontecer por conta dessa trava que tem o investidor brasileiro. Ainda bem que a gente pode contar com os fundos internacionais também para investir nos projetos brasileiros. E aproveitando essa sua expertise nessa área de M&A, principalmente desses projetos aí que você pilotou lá na IMS, o que você considera que seja interessante, já que a conclusão é de que o empreendedor ele não investe em conhecimento e que ele não arrisca, né? Por essas duas perspectivas, o que você considera que a mudança de chave que o empreendedor tem que fazer? Por onde ele deve começar para ele ter mais visibilidade, para ele arriscar mais e para ele conseguir eliminar essas deficiências do conhecimento que é tão necessário para a startup dele virar? Antes do empreendedor mudar, a gente tem o mercado precisa mudar. Sim. Os agentes de fomento, na hora de te botar dinheiro na tua mão para investir em você, por exemplo, eles querem garantias reais. Então, o camarada hoje, para investir, tem que botar o apartamento, a poupança dele lá para poder comprometer o dinheiro dele naquele investimento. Então, se der errado, o banco vai lá, o investidor vai lá e pega lá o BNDES, qualquer coisa que seja. Então, assim, mais dinheiro a fundo perdido, porque investimento, inovação é risco, empreender é risco, né? Então, a gente não tem esse mindset ainda no ecossistema de investimento, e tem muita gente colocando dinheiro em coisas que lá na frente se provam completamente inviáveis. Entendeu? Então, assim, hoje o que eu vejo é que o investidor brasileiro, alguns setores de investimento brasileiro está muito baseado em relacionamento, né?
Então, se o empreendedor tem um bom relacionamento, ele consegue acessar o dinheiro, que o projeto dele até nem é tão bom, mas ele conhece quem tem a grana que vai e aposta nele. Enquanto outros empreendedores que têm um projeto realmente vencedor, que tem tudo para poder alavancar, mas não consegue chegar, não tem o network, não consegue chegar a quem coloca esse dinheiro no risco. Entendeu? Entendi. Então, ainda é uma interrogação. É uma mudança de mindset do ecossistema como um todo, né? Não só do empreendedor. Mas ele também pode fazer essa lição de casa. Não, tem que fazer a lição de casa, mas assim, eu entendo também que as empresas precisam entrar com mais força nisso, tá? Arriscar mais. Por exemplo, no mercado da saúde, quando a gente fala das empresas de saúde, como elas poderiam arriscar mais? Ter efetivamente núcleos, budget? Por onde ela pode começar? Em primeiro lugar, tirando a área de inovação de dentro da empresa. Porque hoje a maioria das empresas tem um núcleo de inovação dentro da empresa, compartilhando o back-office, compartilhando os serviços, o relacionamento, dentro do negócio que já está funcionando. Isso não vai dar certo nunca. O ambiente de inovação ele tem que ser completamente apartado. Desloca esse camarada para um outro ambiente. E tem muitos bons ambientes aqui para você colocar a tua ideia dentro. Aceleradoras desconectadas da mãe. A mãe só tem que servir para dar o dinheiro necessário. E deixar os caras bater cabeça, deixar os camaradas perderem dinheiro se for o caso. Mas tem que irrigar com dinheiro suficiente para poder ele levar o seu projeto até o fim, a sua pesquisa até o fim, para botar o negócio em operação. Então, hoje, o que você tem, por exemplo, uma multinacional farmacêutica, por exemplo, que eu tive proximidade, fui para Chicago para poder, inclusive, falar desse projeto do Glucopet. Os caras adoraram, mas assim, não, mas esse negócio aqui é um risco muito alto para a gente. Lógico que é risco, é por isso que vocês têm um fundo. Vocês têm um fundo de Venture Capital, de Corporate Venture Capital, para poder fazer isso. Aí você quer que o empreendedor continue botando dinheiro a vida inteira, enquanto vocês podem botar uma parcela que para vocês é pequena, mas para o empreendedor vai ajudar muito ele a dar o próximo passo. Entendeu? Então, assim, os fundos eles querem as coisas já tracionando o suficiente para ele botar o dinheiro dele e mitigar o risco. A gente tem uma cadeia intermediária aí, que é depois do Seed Capital, né? Depois do Friends and Family, que precisa existir para poder o ecossistema de inovação funcionar, porque ele não existe ainda. Olha só. Bom, eu queria também aproveitar o teu know-how aí do Instituto Valor e trazer para a nossa audiência o que é o conceito de valor, principalmente de valor em saúde. Então, a gente tem aí alguns autores que falam da balança, né, de custo, receita e, ao mesmo tempo, entregar qualidade, ou pilares, enfim. O Instituto Valor, quando olha para a saúde, o que ele defende? E, principalmente, como eu posso, enquanto organização de saúde, aproveitar o know-how do Instituto? Existem possibilidades de parceria, de relações, etc.? O Instituto Valor ele tem a base dele na área de empreendedorismo e inovação, não necessariamente na área de saúde. Tá? Porque a gente acredita que essa seja uma arena que a gente deva capacitar melhor as pessoas. Porque a gente precisa ensinar os jovens a empreender. Por que os projetos de startup chegam tão desestruturados para a gente? Porque quem coloca isso, apresenta esse projeto para o investidor, não sabe fazer um fluxo de caixa, não sabe fazer um P&L, não sabe fazer um plano de negócio, um plano de negócios adequado, fasear a empresa. Então você vê, de novo, ideias. Fazer orçamento, né? Pois entendeu? Então quando você tem uma formação ruim como a gente tem hoje na educação brasileira, por isso que eu acho que a educação e a saúde elas precisam trabalhar muito próximas. Né? Nisso a Amil foi mais uma vez campeã pra caramba. A primeira universidade de saúde que teve foi a Universidade da Amil. Né? Então a gente vê uma distância muito grande entre a capacitação, principalmente dos jovens, até a hora que ele tem um projeto para apresentar para o investidor.
Porque na hora que ele chegar para o investidor, ele tem que ter todas as respostas na mão. Quanto essa empresa vai faturar daqui a 5 anos? Quanto é que ele vai precisar gastar no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano? E no que ele vai gastar? Quais são os saltos que ele vai precisar? Qual é a tecnologia que ele vai embarcar? Qual é o plano B que ele tem para pivotar se for, em algum momento, ele descobrir que o caminho que ele perseguiu inicialmente não é o mais adequado? Então, o Instituto Valor ele trabalha nessas arenas, né? Fazendo congresso, evento, seminário, consultoria, tanto individual quanto para empresas, também quanto para empreendedores. E quando a gente fala de inovação em saúde, a gente precisa entender o que está acontecendo no resto do mundo e que no Brasil não está acontecendo e por que não está. Então, por exemplo, nos Estados Unidos é muito comum a área de saúde investir em spiritual care. Aí tu fala isso aqui no Brasil, primeiro que ninguém sabe. No máximo alguma estratégia que respeita a religião deles. Não, mas assim, aí é que está. A primeira coisa que o executivo da saúde acha, ou das empresas que podem contratar isso, é que isso está ligado à religião, quando na verdade não está. Não é. Tá certo? E aí quando você vê Johnson & Johnson, Walmart, Pilgrim, Tyson Foods, Coca-Cola, nos Estados Unidos, todos usarem esse tipo de benefício para o funcionário, para melhorar a qualidade de vida do seu funcionário, melhorar a saúde mental e, consequentemente, melhorar o resultado da companhia, os lucros, ter um ambiente mais saudável, mais dinâmico, mais alegre e feliz. Quanto mais feliz você for, mais produtivo você é. A equação é muito simples. Né? E esse negócio no Brasil ainda não chegou. Foi por isso que eu resolvi fazer o mestrado no Mackenzie e a minha defesa foi na área de capelania corporativa, que é justamente você colocar uma equipe de pessoas à disposição para tratar a cabeça das pessoas sem passar obrigatoriamente pela área de saúde. Porque tem muitas coisas que a saúde não responde, a medicina não responde. A Associação de Cardiologia do Brasil, por exemplo, adotou a espiritualidade no seu protocolo. Então é muito interessante você perceber que algumas associações médicas já começam a olhar para isso de maneira atenta. Quando eu fiz o meu mestrado, eu reuni um grupo de 30 executivos e vice-presidentes de recursos humanos que fizeram parte da modelagem desse negócio e depois de que eu finalizei o meu mestrado, 2 empresas entraram no programa e depois mais uma terceira, que foi a G4S, a GRSA e depois a Cogna Educacional. Por quê? Porque são empresas que têm mais coragem de apostar em coisas novas. Né? Em compensação, nenhuma empresa de saúde que eu procurei... Que é fora do mercado da saúde, né? Exatamente. Que deveria, inclusive, saber que o tripé do bem-estar social, psíquico... Na minha opinião, assim, as empresas que mais deveriam aderir a esse tipo de novidade são as empresas da área de saúde. Entendeu? As empresas de tratamento de oncologia... Por exemplo, a minha sogra teve câncer, né? E um câncer muito agressivo no intestino, que tirou o intestino inteiro. E depois da cirurgia, o médico, olha, infelizmente a gente não vai conseguir preservar a vida dela, a gente recomenda que ela fique em casa e vocês possam ficar aí os últimos dias, a gente dá umas 72 horas para ela. E naquele momento ali que a medicina já tinha descartado a permanência da vida dela, né? A minha mulher foi pro quarto, botou o joelho no chão e orou. 2 dias depois, a dona Maurina saiu do CTI e está aí até hoje. Até hoje, já tem 15 anos isso. A medicina tem limitação, né? E se a gente não respeitar todos os vieses... Exatamente. Então, assim, isso é muito comum nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, na Escócia. Então, isso já está correndo o mundo inteiro. No Brasil, de novo, eu gosto de desafio e eu gosto de ser primeiro nas coisas. Né? Então, a gente assume risco de algumas coisas. Então, a gente assumiu o risco de botar a primeira operação de Spiritual Care no Brasil, trazendo já pessoas novas para o time que estão acreditando nesse projeto também. E a gente já tem aí uma conversa muito interessante com uma operadora de saúde que parou para nos escutar e falou assim, isso é muito importante, isso é muito legal. Vamos fazer um piloto na nossa área de oncologia, por exemplo. Né? E se tudo der certo, até o final do ano esse negócio já está implantado o projeto piloto. E isso é muito bacana, porque isso conversa diretamente com muito que a gente faz aqui dentro do IBS. A acreditação tem como um dos seus requisitos esse respeito a crenças, aos valores, ao que o paciente acredita, mas vai além disso, né? Vai além de respeitar, mas também de contribuir para esse tripé ficar de pé.
né, que é o tripé que envolve a parte social e mental e espiritual também. Muito bom. Você sabe que o IBS recentemente lançou uma certificação em gestão da saúde populacional que busca justamente isso, cuidar da prevenção do paciente e respeitar essas outras áreas, né, de maneira preventiva, com práticas que não permitam que ele chegue num estado já mais acometido de doença, né? Então, a gente tem aí, principalmente pós-pandemia, populações de colaboradores nas suas organizações realmente doentes, né? Doentes não só psicologicamente, mas por hábitos de saúde que não foram incentivados, e é uma grande possibilidade, uma grande oportunidade das organizações de saúde também investirem nisso, e não só as organizações de saúde, qualquer organização, né? Investir também em prevenção. Quando a gente fala de todo esse contexto, como que, na tua experiência, você entende que o paciente pode ser mais engajado, que o paciente pode ser mais envolvido para fiscalizar o seu cuidado, mas também para coparticipar das decisões em relação ao seu cuidado? Bom, primeira coisa para essa resposta, a gente precisa dar um passo atrás, né? E o passo atrás é tentar entender que a gente está vivendo uma década, né? E eu vou incluir a década passada e já vou incluir essa próxima década nessa que a gente está atual agora. A gente está vivendo um momento da sociedade muito confuso, tá? As pessoas se degladiando de maneira vigorosa, né? As pessoas não podem fazer um comentário ou se posicionar numa determinada opinião, que todo mundo vem para cima de maneira muito agressiva. Então você vê isso nas redes sociais, que viraram verdadeiros campos de batalha. Então isso está degradando a saúde das pessoas de maneira muito acelerada. Então as pessoas hoje estão entrando em burnout, as pessoas estão entrando em depressão, e as redes sociais contribuindo muito para isso, né? Essa divisão política em que o Brasil se meteu também está ajudando essa degradação. Então, as pessoas têm que voltar a praticar valores que dá para elas a base necessária para boas experiências de vida, né? O envolvimento mais estruturado com as famílias, entre as famílias, né? Então você hoje muitas coisas acontecendo de ruim, filhos usando drogas, adultério e depressão, uma série de coisas que está degradando a saúde mental das pessoas, a saúde emocional das pessoas, com impacto direto no resultado das empresas, tá? Então, as empresas têm a chave na mão para isso, né, de criar ambientes inspiradores. O líder não tem que ser bonzinho, mas ele tem que ser um líder inspirador. Os seus colaboradores têm que entender qual é o propósito da companhia, por que aquele líder está tomando aquela atitude, aquela direção, né? Então você hoje tem uma geração de líderes fracos, com pouca coragem de tomar decisão e ancorados em comitês. Tá? Assim, de novo, essa é uma parte que me exige muita coragem para falar, porque não é todo mundo que assume isso. Tá? Então você vê hoje muita gente que não consegue tomar decisão e muita gente que se escora num consenso para poder fugir da tomada de decisão. Da responsabilidade da tomada de decisão. Exatamente. Entendeu? Então, esse é o grande ponto, que tá alterando o modus operandi dentro das organizações. E, ao mesmo tempo, a gente tem um problema cultural também de algumas organizações que até criam essas instâncias de comitê e comissão e é puro papel, não dão a autonomia necessária para o presidente desse comitê tomar a decisão necessária depois de discussão, mesmo quando essa discussão e essa decisão é compartilhada. Então, é uma
concordo com você que é uma falta de coragem do líder, mas também a gente tem um contexto das instituições que não promovem essa mudança mesmo de mindset, de se apropriar dessa responsabilidade. Olha, se você observar na minha carreira, as empresas as quais eu fiquei pouco tempo... Estão travadas nisso. Então, exatamente. Por que eu saí da Ticket Restaurante? A Ticket Restaurante é uma empresa ótima, maravilhosa, uma das melhores empresas para trabalhar, bons salários, bons benefícios, mas você não pode tomar uma decisão que não tenha que passar pela França, não tenha que passar por 10 milhões de comitês até ser aprovada. Eu não me adapto a esse tipo de empresa. Tem gente que se adapta e faz uma carreira nisso. Né? Entendeu? Então, assim, eu estava acostumado a trabalhar numa empresa em que eu falava com o dono... Em 15 minutos a decisão estava tomada e você implementava. Ele passava a responsabilidade para você e cobrava o resultado. Né? Então, essas empresas que centralizam o poder e que não deixam as pessoas avançarem com ideias, com iniciativas, elas estão fadadas ao fracasso. Né? A minha filha, por exemplo, ainda é estudante ainda de Direito. Ela foi trabalhar numa empresa de headhunter, né, como estagiária. No primeiro mês, ela falou assim, olha, pai, a empresa está propondo um desafio para nós aqui, que se a gente conseguir trazer clientes, a gente vai ganhar uma bonificação e eu estou muito interessada nisso. Você me ajuda? Sim, lógico que ajudo. Então, eu preparei uma base de dados para ela trabalhar e ela trabalhou aquela base de dados e mandou e-mail para as pessoas. Da base que ela interagiu, que são os vice-presidentes de RH e presidente de empresa que eu conheço mais próximos, ela teve assim, 70% de adesão das pessoas querendo realmente ouvir a proposta. No dia seguinte, ela foi demitida. Não brinca. Foi demitida. Por quê? Porque a empresa achou que ela ultrapassou o compliance, ultrapassou o limite, não falou com o seu líder antes de fazer. Quer dizer, e eu falei depois com o presidente da empresa, cara, o que você está fazendo é um tremendo de um erro em demitir ela. Não é porque é minha filha, é porque você está alejando a capacidade dela de tomar iniciativa, de inovar, de pensar fora da caixa. Sorte dela. Não, mas eu vou chegar lá em questão de sorte. Lá. E eu ainda falei para ele, a tua empresa, ela pode pensar fora da caixa desde que esteja dentro de uma gaiola. Então, o que a gente vê também é muitas empresas que falam que pensam fora da caixa, mas não pensam, diz que inova, mas não inova, não deixa o executivo ter iniciativa. Tá? Então, depois que ela saiu de lá, ela caiu para cima. Entendeu? Ela dobrou o salário dela numa empresa assim que ela saiu e agora dobrou de novo. Em menos de 2 anos, quer dizer, então, em menos de um ano. E assim, e está onde? Está no mercado financeiro. E por que o mercado financeiro é tão agressivo assim? Porque no mercado financeiro é uma indústria na área de investimento de risco, capital, venture capital, private equity, essas coisas, é onde você vê mais coisas interessantes acontecendo. Né? Então, assim, você tinha que ter essa mesma coragem de deixar o teu funcionário errar. Né? Porque ela, na entrevista que ela fez ontem, ela foi contratada ontem, assim, mas eu não entendo nada disso que você está me propondo fazer. E o líder falou assim, não, mas eu vou te ensinar. E vai dar espaço para ela errar. Entendeu? Então, assim, a gente vive um momento na sociedade que a gente tem hoje uma tempestade perfeita. Né? As empresas centralizando as decisões, né? Não deixam os executivos tomarem decisões, punem quem tem boas ideias e quem toma iniciativa, né? Com pessoas mais frágeis na liderança, líderes mais fracos, e com uma nova geração que ainda não sabe o que veio fazer e que não assume isso. Né? A geração que busca a felicidade o tempo inteiro. Então, por isso, pula de 6 em 6 meses de empresa em empresa. Então, você não consegue reter o talento, você não consegue capacitar. Então, as empresas vivem desafios muito grandes para reter essa moçada. E como é que retém essa moçada? Engaja elas, dá propósito para elas, façam que elas enxerguem onde é que a empresa vai chegar e onde é que ela pode chegar junto nesse próximo desafio. Qual o impacto que o trabalho dela pode trazer na sociedade, no meio ambiente e por um todo, e a sociedade como um todo. Então, acho que tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para melhorar ainda. A gente vive uma década desafiadora, muito desafiadora. Hoje eu li um post no Twitter que um veículo internacional falando que a masculinidade está prejudicando, está comprometendo as próximas gerações. Assim, gente,
Como é isso? Aí tem o Elon Musk comentando com uma risada, uma gargalhada. Então, assim, tem tantos absurdos acontecendo hoje que você, assim, para onde é que vai a natureza? Para onde é que vai o mundo, né? Mas eu espero que a tendência, né, de todas as gerações, ela se torne concreta como foi em todas, né? Sempre a antiga geração fala que a nova é duvidosa e talvez não seja melhor que a anterior. E ela se prova o contrário. Então, eu estou querendo acreditar nessa tendência. Eu também estou querendo acreditar. Inclusive, vai ter espaço bastante para a gente discutir isso no próximo evento que a gente vai fazer sobre liderança, que aborda muito isso. Então, isso está virando um consenso dentro das rodinhas, né? Porque houve muita mudança no mercado, né? Houve uma época em que, por exemplo, houve uma demissão em massa do público mais sênior e houve uma juniorização muito grande dentro das empresas. Está voltando agora o público mais experiente para dentro das empresas. De tempos em tempos. Pois é, entendeu? Mas vem sempre com uma marca. E eu não gosto de marcas. Agora está vindo com a marca do etarismo. Isso é um bullshit total. Tá certo? Então, assim, tem espaço para todo mundo. Você não tem que ter vergonha da tua opção sexual, não tem que ter vergonha da sua idade. Você tem que focar em resultado. Exato. Focar no propósito da tua... Exatamente, focar no que a tua empresa tem de propósito, qual é o mercado que ela quer atingir. E, acima de tudo, se relacionar bem. Você tem que se relacionar bem com o seu empregado, se relacionar bem com o seu empregador, se relacionar bem com o seu fornecedor, se relacionar bem com o seu cliente. Né? A Mil, e eu vou citar a Mil sempre, porque foi meu primeiro emprego, fiquei lá 11 anos e é onde eu tenho a base da minha formação. Ela sempre se relacionou bem com todo mundo, e todo mundo foi treinado, capacitado, educado para se relacionar bem. Né? Porque um cliente feliz, ele compra a briga da empresa. Um funcionário feliz chega às 7 horas para receber treinamento. Um fornecedor feliz, ele entrega no prazo, ele dá o algo a mais, dá o seu sangue para poder cumprir com aquele compromisso. Então, faz parte de um ecossistema comprometido e acaba dando um resultado fenomenal. É um ganha-ganha, né? Onde um gera valor para o outro. Muito bom. E, falando em ganha-ganha, em geração de valor, queria saber da tua opinião, do que você tem observado aí no mercado, em relação a dois aspectos. O primeiro a gente tem, né, passado por uma última década aí, ou até um pouco mais, de fusões, aquisições na saúde, verticalização da saúde. Queria entender tua opinião em relação ao impacto disso e o quão você acredita que essa tendência ela tende, né, a aumentar, ou se ela chegou no seu máximo, num ponto de a percepção de qualidade ou de resultado estar sendo questionada para haver uma redução dessa tendência. E se aquelas questões de pagamento por valor e não fee for service, né, de você não pagar por consulta, por exame realizado, é algo que o Instituto Valor tem discutido, e como que ele também se posiciona em relação a isso, e como ele enxerga o futuro desses conceitos. Eu cheguei a comentar bastante sobre isso no último evento que teve de saúde antes da pandemia, justamente tocando nesses pontos. Eu gosto da verticalização, tá? Mas ela precisa acontecer com os atores operando de maneira independente. Eu acho interessante que um grupo de saúde tenha a sua rede de hospitais, a sua rede de laboratórios, para poder ter sinergia da operação. Mas você não pode sangrar uma operação para beneficiar a outra. Sim. Eu acho que esse é um grande ponto. E é por isso que tem algumas operações que verticalizaram que não está dando certo. Para você verticalizar, você tem que manter a operação individual trabalhando de forma independente, buscando as sinergias, logicamente buscando a redução de custo pelas sinergias que isso pode proporcionar, mas não pode... Um hospital, por exemplo, não pode vender mais barato serviço para a sua operadora de saúde e fazer prejuízo no hospital. Sim. Empata, mas fazer prejuízo para poder a operadora ser mais competitiva e vice-versa, essa é uma operação que, na minha opinião, ela tende a fracassar. E toda a operação ser gerida por valor é a única saída. Não dá para poder pagar fee for service. Entendeu? Não tem operação que fique de pé por conta disso. Tá? Mas, de novo, você vai ter que ter uma mudança de cultura muito grande.
um diálogo muito forte com os clientes, né? Porque eu, quando trabalhei numa empresa recentemente, a operadora de saúde pediu lá 13% de reajuste, né? Mostrou a planilha por que precisava daquele reajuste. E a empresa falou assim, não vou pagar. E aí abriu uma concorrência. E aí encontrou alguém que só tinha cobrado 2% de reajuste do ano anterior. Essa empresa que está entrando agora, ela está comprando o problema da anterior. Sim. Porque essa empresa que pediu 13% de reajuste, ela fez as contas e viu qual é a sinistralidade e era justo aquele pagamento. Como é uma fatura muito grande, né? A empresa a empresa ficou confortável em abrir a concorrência. E não está nem aí porque o seu parceiro está passando, entregar. Tá certo? Então opta por uma outra grande empresa que, ok, esse custo eu assumo, tá? Só que daqui a 2 anos, na hora de renovar, vai pedir os mesmos 13%, não vai conseguir e a empresa vai pular de novo, vai pular de novo e vai pular de novo. Então, assim, de novo eu volto na ponta do relacionamento. As empresas que contratam as operadoras de saúde, elas têm que se relacionar muito bem com seus fornecedores. Tem que entender o que os seus fornecedores estão vivendo, qual a realidade de custo médico. Eu estava morando em Portugal, fazendo meu doutorado até o ano passado. E em determinado momento eu tive uma doença que me tirou a visão do olho esquerdo. E não encontrei em Portugal nenhum médico que identificasse qual era o meu problema. E a minha visão foi degradando, até que eu resolvi voltar para o Brasil. Aqui você achou? A medicina brasileira é fantástica. A gente tem os melhores médicos do mundo, né? E a médica, quando olhou o meu olho, já sabia o que era. Você tem toxoplasmose, vou te receitar esse medicamento aqui para poder parar com a infecção, e você vai demorar pelo menos 1 ou 2 anos para poder voltar a enxergar de novo. Isso custa dinheiro, né? Eu, inclusive, queria fazer aqui publicamente um agradecimento à Redditor, ao Paulo Moll, que foi ele que me ajudou em encontrar o profissional adequado. Inclusive, isso impactou um problema que eu tive nos rins, porque a pessoal de Portugal me entupiu de remédio, né, que entupiu os meus rins, né, o canal de comunicação entre o rim e a bexiga, e eu tive que fazer uma operação lá em Portugal, botar um duplo J. Então, quando eu voltei para o Brasil, o Paulo Moll e a equipe da Redditor me atendeu muito bem, os médicos que ele inditou foram fantásticos, tanto o urologista quanto o oftalmo. Quer dizer que um problema encadeou um problema mais grave ainda. E se eu não tivesse vindo para o Brasil, a essa hora, eu não sei o que poderia ter acontecido comigo. Entendeu? Então, assim, a gente tem que acreditar que a gente tem a melhor medicina do mundo, a gente tem profissionais altamente capacitados, a gente tem um equipamento de primeira geração, e isso tem que ser feito a 4 mãos. Então, assim, o pagamento por valor, por pacote, é uma coisa importante. Usar a tecnologia a nosso favor, usar a predicção com inteligência artificial, usar toda essa cadeia de verticalização a favor do cliente, para poder ter agilidade, porque mesmo nas operações verticalizadas, às vezes você demora para poder marcar um exame, demora para poder marcar uma cirurgia. Então, quando você agiliza o processo, você se solidariza com o cliente, você encurta o tempo de necessidade de procedimento, e você acaba encantando o cliente. Sem dúvida. E eu acho que basicamente é isso. Muzi, a nossa percepção, né? O IBS avalia mais de 700 organizações de saúde, é que a inovação, não só as iniciativas e comitês ou fora da organização, elas ainda são muito tímidas, né? Então, a gente vê um esforço imenso das organizações investindo em tecnologia, inclusive, para, por exemplo, coleta de dado ou integração de sistemas. Eles até, nessa era de dados, né, onde todos falam, né, o dado é muito importante, elas colhem até muito dado, mas elas não conseguem parar para priorizar qual que é o dado importante para ser analisado e que vai gerar uma tomada de decisão de impacto naquela organização. Então, a nossa percepção ainda é de muita timidez quando se fala de inovação em saúde. Qual que é a tua percepção? Dinheiro.
Dinheiro. Falta dinheiro, falta investimento. Não, a empresa tem que investir. Investir pesadamente. Na verdade, falta prioridade para deixar o budget para de novo, né? Pegar aquele processo, separar da organização e estressar aquele processo até fazer com que ele alcance o resultado que a empresa precisa. Não se contaminando com os processos atuais, dando liberdade para as pessoas testarem, para as pessoas errarem, essas pessoas que estiverem cuidando disso. E nisso precisa de grana. Bota grana nisso. Então, de novo, tem muita empresa, não só no setor da educação, de saúde, mas nos outros setores também, que diz que inova, mas não inova nada. Assim, no máximo é criativa. Tá? No máximo é criativa. Eu estava falando essa semana com o presidente de uma organização da área farmacêutica. No Brasil, a inovação farmacêutica é puramente incremental. Puramente incremental, ou seja, você pega moléculas já existentes... Você melhora o que já tem. Junta uma com a outra, dá um outro nome, bota 30% de markup em cima e está aí a inovação. Não tem inovação nisso, isso não é inovação, me desculpa. Inovação é laboratório. Inovação é você chegar e separar o time e botar dinheiro suficiente para o time pesquisar e encontrar uma solução única, diferente, seja em produto ou processo. Tá? Então, eu acho que nisso aí a gente tem muito que crescer ainda, mas muito. Tem muito caminho, muito. Muzi, a gente está aqui chegando para o final da nossa entrevista e eu queria que você deixasse para a nossa audiência algum recado, algum ponto importante que você, hoje, olhando para trás, nas suas iniciativas de empreendedorismo, na sua carreira de muito sucesso, o que foi assim essencial, o que você apostaria e não deixaria de fazer de forma nenhuma se precisasse começar tudo de novo? Se eu começasse tudo de novo, eu faria exatamente a mesma coisa que eu fiz. Correria os mesmos riscos que eu corri, porque a minha carreira ela só cresceu de maneira exponencial porque eu tomei muito risco a vida inteira. E sempre falei aquilo que eu estava pensando a vida inteira. Sempre tive coragem de ser a voz contrária. Nunca tive medo de entrar em decisões polêmicas. Não é todo mundo que consegue fazer isso, né? Porque você tem um senso de sobrevivência, né? O senso de salvação. Primeiro eu tenho que garantir o meu salário. Se eu falar isso aqui, eu vou ser demitido. Se eu falar isso, eu vou ser mal interpretado. Então, sim, tem pessoas que seguem essa cartilha e se aposentam e são felizes para sempre. E tem as outras que são os líderes mais vigorosos. Eu sinto falta no Brasil de líderes como Roger Agnelli, por exemplo, um grande líder. Eu sinto falta de Edson de Godoy Bueno, um grande líder. Porque são líderes que souberam tomar coragem, souberam dizer não, souberam tratar as pessoas com carinho. Então, a gente tem uma sociedade hoje que precisa se reinventar e numa década que está iniciando. Tá? Se existe uma coisa que eu acho que vale muito a pena hoje, é você resgatar a proximidade verdadeira com as suas pessoas e não os modismos. Tá? Eu não acredito em empresa que bota lá bilhar para o camarada ficar jogando durante o expediente. Puff, cerveja, eu não acredito nisso. Então, o lugar de trabalho é lugar de trabalho. Tá? Você pode dar uma boa qualidade de vida para os seus funcionários sem precisar fazer esses ambientes marqueteiros. Porque, para mim, é marqueteiro. Eu gosto muito do estilo do Elon Musk, por exemplo. Tá? Vamos trabalhar presencial. Trabalhar virtual é bacana, dá para poder ter um híbrido, mas só virtual, cadê o relacionamento? Como é que você vai conversar com as pessoas? Né? Como é que você vai saber o que a pessoa pensa? Porque é muito fácil você estar numa tela de computador com várias pessoas em reunião, onde você não está olhando no olho da pessoa, não está vendo os movimentos dela, não está vendo a postura na cadeira dela. Então, assim, não dá para ficar se escondendo. Vamos nos aproximar de novo, vamos trazer de novo as pessoas para poder se relacionarem, tratar outro com respeito, com carinho, mas poder falar as coisas sem medo de melindrar. Né? Então, acho que tem uma tendência a isso. Tenho observado que já tem muitos líderes que já estão
discutindo isso, né? Vamos voltar a trabalhar junto e vamos ter mais coragem na hora de tomar decisão e vamos deixar as pessoas falarem e não passar para elas a noção de que, puta, se eu falar aqui eu vou ser demitido, ou vou ficar marcado na companhia, ou não vou crescer. Tá? Então, acho que a gente tem muita oportunidade na mão. Agora, a gente precisa de ter pessoas mais corajosas para tomar a rédea dessa situação atual. Eu acredito muito no trabalho do Ibis, acho que vocês têm uma postura muito interessante de fazer esse tipo de provocação, principalmente de pessoas que têm o meu gênio, né? A minha personalidade. Então, isso também só é possível porque eu tive líderes que acreditaram em mim e que me protegeram na hora que eu precisava ser protegido. E que permitiram você entendeu? Criar e ter autonomia. Eu sempre fui abusado, corporativamente falando, de todos os aspectos que você imaginar. Tanto na tomada de decisão, tanto de planejar, tanto de tomar iniciativa e só comunicar depois o resultado. Mas eu sempre tive retaguarda. Tive retaguarda do Edson, tive retaguarda do Digson, tive retaguarda do Marcos Pedreira. Todos amigos, né? Então isso fez toda a diferença na minha carreira. Muito Nos bem, bastidores, então, às vezes tomava uma puxada de orelha boa, mas nunca tolia a iniciativa. Eu acho que as empresas hoje precisam disso, né? De deixar os seus executivos, jovens principalmente, errar mais, tomar mais iniciativa, proteger esses jovens aí e não fazer eles ficarem com a sensação que estão correndo risco quando tomam uma iniciativa ou que falam alguma coisa que está, de fato, fora da caixa. Muito bom. Então, a palavra da vez do Muzi é coragem. Muzi, obrigada por toda essa generosidade de dividir esse conhecimento, a sua bagagem, teu know-how, tua carreira conosco. Não tenho dúvida que gerou muitos insights, não só para a nossa audiência, mas até para mim, né, para liderar, dirigir. E sou muito grata. Só falta agora as empresas aceitarem esse discurso, né? Porque é um discurso difícil. Não é qualquer empresa que aceita, né? Então, as empresas aceitam aquele discurso mais comum, né? Não. É verdade. Sou muito comprometido. Obrigado. Foi um prazer estar aqui com você. Muito obrigado.